Fala galera, beleza? Como é que tá vocês? Eu sou o Denis, esse é o canal de Castro. No vídeo de hoje, quero falar um pouco sobre como os nossos sentidos e a nossa própria mente muitas vezes acabam nos enganando, né? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o pensador Parmênides, né? Onde eu trouxe um pouco da sua forma de pensar, né? Um pouco sobre a sua forma de ver o mundo, né? Que na minha opinião dividiria então os filósofos mais para frente, né, levaria os filósofos a se dividirem mais para frente em dois grupos, né, a questão do racionalismo e o empirismo, né, o conhecimento através da razão e o conhecimento através da experiência, né. Lembrando que a filosofia ela ficou muito tempo debatendo esse assunto, né, o que é verdade, como a gente realmente vem a conhecer o mundo, né, através da experiência ou através da razão, né. Então, isso é um pouco sobre o vídeo de hoje, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o empirismo, né? Então, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, para que você possa estar me ajudando aí a crescer o canal, se você gosta do conteúdo e quer receber mais vídeos aí, né? Isso me incentiva muito a pesquisar e trazer temas mais interessantes para vocês. Bom, então, assim, no título do vídeo anterior, eu coloquei lá, né, café ou Coca-Cola, né, o vídeo que postei antes desse vídeo aqui, eu vou deixar o link no final do vídeo para você estar vendo, você que não viu ainda, né, talvez esse seria, então, um tema a ser conversado, né, um ótimo tema para um canal no YouTube, né, afinal de contas, o que é melhor na sua opinião, Coca-Cola ou café, né? Pergunta difícil de se responder, já que são duas bebidas boas, né? E existe pessoa que não abre mão aí do seu cafezinho, né? Assim como pessoas que não abrem mão de um bom copo de Coca-Cola, né? Tem pessoas aí que a primeira coisa que elas fazem quando acordam é tomar um café. Tem pessoa que não consegue começar o seu dia sem um bom copo de café, né? Sem tomar o seu cafezinho ali. Isso, por exemplo, dentro das fábricas é algo muito comum. Os trabalhadores eles tomam bastante um cafezinho, né? Talvez para despertar, algo assim. Dentro do escritório também é algo muito comum. Assim como a Coca-Cola que você bebe, né? Muitas vezes no final de jogo, numa tarde quente, a melhor coisa não seria um copo de Coca-Cola bem geladinho, né? Então seria um tema interessante para trazer, né? Mas o intuito do vídeo não era levantar um debate, uma discussão, e sim uma reflexão sobre os nossos sentidos, né? Como muitas vezes a gente se engana pelo mundo à nossa volta, né? Pelos nossos sentidos, né? Pelos nossos órgãos do sentido, né? Nossa visão, nosso paladar, né? Nossa audição, né? Então, como que a gente é enganado, né? Como que muitas das vezes acabamos formando um preconceito sobre as coisas, né? Sobre as pessoas, sem antes a gente ter um olhar então clínico sobre o assunto, né? Um olhar clínico, quando eu digo um olhar clínico, é questão de você pesquisar, de você refletir, de você observar para ver se a coisa funciona daquele jeito mesmo, né? Por exemplo, coloquei lá no título, né? Café ou Coca-Cola. Tenho certeza que muitas pessoas acharam que eu ia falar então de uma coisa, né? Mas na verdade o que eu ia falar era outra, né? Quando elas entram no vídeo, se deparam com um assunto que não era bem o que elas estavam achando, né? Muitas pessoas entram no vídeo achando que eu vou falar de Coca-Cola e café. Não era isso que eu queria falar. Eu trouxe esse título, mas não tinha muito a ver com o assunto, né? Então, e essas pessoas formam isso como verdade, né? Isso, de certa forma, é um preconceito, né? Porque a pessoa fez um julgamento do vídeo sem antes ver né, o vídeo. Elas imaginam algo e tomam como verdade, né? Então, esse foi o intuito daquele vídeo. Fazer uma crítica, né? Levar você a fazer uma autocrítica da forma como muitas das vezes nós acabamos pensando, né? Você nem viu o vídeo, você nem sabe o que é, mas está julgando que vai falar sobre uma discussão de café ou coca, muitas das vezes, né? Então resolvi hoje trazer alguns outros temas que muitas das vezes nos enganam sobre o mundo à nossa volta, né? E o primeiro deles, então, que eu achei que eu deveria trazer para vocês é a questão aí da Coca-Cola ou do café, né? Para você entender de vez o que eu queria trazer com esse título, né? Café ou Coca-Cola? Bom, eu trouxe para vocês uma experiência, né? Uma experiência simples para a gente entender. Por exemplo, você chega na casa de uma pessoa de manhãzinha, né? Ou chega na casa da pessoa na parte da tarde. Você chega lá, você vê um copo com líquido preto dentro, né?
Você não sabe o que é aquilo, porque você ainda não colocou a mão para sentir a temperatura, aquilo não tem um cheiro, né? E ninguém falou para você o que era aquilo, se era café ou se era Coca-Cola, né? Talvez a primeira coisa que você pense, por ser à tarde, né, ou de manhã, deve ser um cafezinho. Muitas pessoas gostam de tomar um café de manhã, né? Talvez a sua mente ela te faça pensar isso, né? A sua visão vendo aquilo te leva a pensar que aquilo é um café. Mas se você for ver uma Coca-Cola quando ela está sem gás dentro de um copo transparente, ela tem muita semelhança com o café. E muitas vezes a gente consegue confundir, né, o café com a Coca-Cola. Então a gente pode ver que os nossos sentidos, né, a nossa visão, ela nos enganam. A gente olha para alguma coisa achando que é uma coisa, mas na verdade não é. Ela traz essa questão para a gente, né? A realidade muitas vezes ela confronta a gente sobre algo, né? Será que aquilo é isso? Será que aquilo não é aquilo? Quantas vezes você não se enganou aí pensando que era uma coisa e não era, né? A sombra da gente é algo interessante. Às vezes você olha, por exemplo, a sombra de uma árvore e você acha que é um bicho, sabe? Então são algumas coisas que acontecem na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? No nosso cotidiano, que às vezes a gente não para pensar, né? Então esse foi um tema. Outro tema que eu achei interessante trazer também, ainda mais nos dias de hoje, é a questão da verdade ou da mentira, né? Por exemplo, uma mentira bem contada, uma mentira bem fundamentada, né? Uma mentira bem contada, bem escrita, ela pode muitas vezes passar a ser verdade. Assim como uma verdade ela distorcida, ela bem manipulada, ela pode vir a ser mentira. E é, por exemplo, que a gente vê hoje, né? Principalmente aí nas redes sociais, né? A questão do fake news. Quantas notícias aí a gente acaba vendo, por exemplo, no Facebook, né? Que a gente julga como verdade. A gente não sabe se é verdade ou não. Porque eles contam de tal forma que a gente fica em dúvida, né? E é exatamente isso que eles querem, que a gente fique em dúvida. Mas o que a gente tem que fazer, então? Ter um olhar clínico, né? Isso a filosofia traz para você, ela te ajuda a ter um olhar crítico sobre as coisas. E ao invés de você aceitar simplesmente aquilo como verdade ou mentira, por que você não procura as fontes? Por que você não procura pessoas que estão passando por aquilo para saber se realmente é verdade, se não é, né? Então isso também eu achei um tema interessante de trazer, né? A questão da verdade ou mentira, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Tudo isso, os nossos sentidos, eles nos enganam, né? Então, vamos lá. Outro tema que eu acho interessantíssimo, que eu trouxe para vocês, que talvez vai dar um exemplo melhor do que eu estou falando, é a questão da ficção e da realidade, né? Por exemplo, daí por exemplo, os filmes de Hollywood aí que a gente vê, né? Tantos filmes bons que tem aí, né? Filmes, novelas, bons livros que a gente lê, né? Então, até que ponto a ficção ela se aproxima da realidade, né? Lembrando que a ficção é exatamente isso, ela imitar a realidade, né? Só que às vezes a gente acaba confundindo mesmo. Será que aquilo é verdade? Será que aquilo existiu? Será que aquilo foi realmente daquele jeito que o livro conta, que o filme conta, que a novela está mostrando? Quantas vezes a gente não fica em dúvida, então, né? Se aquilo era verdade, se aquilo era mentira, né? Por quê? Porque eles criam todo um cenário, todo um contexto, a música, né? As imagens, a fala dos personagens, tudo isso não uma manipulação, é uma manipulação, uma forma que eles têm de levar a gente a pensar em algo, né? É interessante isso, quando você assiste, por exemplo, um filme romântico, você acaba chorando, um filme triste, você acaba chorando, mesmo sabendo que aquilo é uma história contada, é uma história que foi criada exatamente para que você se sentisse assim, né? Então a gente pode ver que muitas vezes os nossos sentidos, eles pregam peças na gente, né? Eu acho isso muito interessante, né? Outro exemplo que eu trouxe, que é muito comum isso na sociedade que a gente vive hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram já esse julgamento, né? Eu mesmo já fiz, né? Eu não tenho medo de falar aqui que eu já tive muito preconceito. Antes de eu aprender a lidar com isso, eu tinha muito preconceito com as pessoas, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu trago agora para vocês é o exemplo do louco, né? Às vezes você está andando na rua lá, você vê uma pessoa lá descabelada ou suja, né? Qual que muitas vezes é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, lá vem um louco, lá vem um morador de rua, né? A gente faz um pré-julgamento, né? A gente tem um preconceito sobre aquela pessoa, porque é muito fácil a gente
ter um preconceito, a gente julgar, ao invés da gente procurar entender a forma que o outro pensa, entender o porquê que ele está naquela situação, né? Lembrando que a loucura, ela também é uma doença mental, assim como a depressão é uma doença mental, mas muitas vezes a gente não consegue parar para entender e perceber isso, né? No nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está tão eufórico com o cotidiano, né? Aquela correria do dia a dia, que a gente não para pensar sobre essas coisas, né? Então, acho interessante isso. Mais uma vez, a aparência, ela nos enganou. Mais uma vez, a nossa visão, ela nos traz algo que, às vezes, não é o que a gente pensa, né? Então, outro tema que eu acho muito interessante, que é muito atual, que a gente está vivendo nos dias de hoje, é a questão aí dos gays, dos trans, né? Muitas vezes a gente tem uma visão distorcida sobre essas pessoas. Às vezes, só porque a pessoa tem uma forma de falar diferente, uma forma de se vestir diferente, né? Uma forma de pensar diferente, a gente faz um pré-julgamento sobre aquela pessoa. Poxa, não seria mais fácil você chegar na pessoa e conversar com ela, entender um pouco melhor sobre a forma que ela pensa, né? Antes de você fazer um pré-julgamento, eu conheço muitas pessoas que são gay, trans, que são, 1.000.000 de vezes melhor que um hétero, sabe? Então, o preconceito, ele começa quando a gente faz um pré-julgamento sobre o outro, sem conhecer, sem pesquisar, sem analisar, né? E é isso que eu trago para vocês hoje. Então, qual a conclusão que eu chego hoje? E gostaria que você parasse para pensar nisso. Que os nossos órgãos dos sentidos, eles são tão enganosos como o nosso preconceito. Ambos têm essa capacidade de enganar a gente a respeito de algo sem a gente pesquisar, sem a gente analisar, né? Então, esse é um pouco do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que você reflita um pouco sobre o que eu falei. E é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido. Se não curtiu, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe aí com as pessoas que você gosta, beleza? Valeu, até o próximo vídeo aí.